Quando chove. Cidade do abismo. Se havia uma coisa pela qual a rainha Draudilon havia desenvolvido aversão, era a espera interminável que dominava seus deveres. Acima de tudo, dentro desta cidade, havia a ansiedade que vinha dela. Seus soldados destruíam todos os prédios públicos e negócios privados com o zelo de caçadores de homens perseguindo criminosos, e era assim que eles se viam. Os horrores da cidade da vergonha não haviam saído de suas mentes, e se estivessem ali também, seriam encontrados. A rainha, portanto, persuadida por sua equipe, esperou no gabinete do governador que ela havia requisitado para seu próprio uso. Pelo menos nós vimos a libertação dos escravos. O general Musan disse com uma dor na voz que lhe disse que ele estava envelhecendo além de sua idade. Eles nem estavam tão mal comparados a alguns lugares, pelo que ouvimos de Neia e dos agentes em Kami Miyako. Sua voz soou cansada, mas pelo menos carregava consigo uma sensação de alívio. General Oma, no entanto, soou mais dura, como uma lâmina recém-afiada. Eu ainda gostaria de entregá-los a General Baraja, ou chamar aquela garota demônio para voltar, e criar histórias de pesadelo para serem passadas adiante por uma era. Ela estremeceu, como a primeira a ver a culpa de sangue de Yaksun. Isso a atingiu com mais força, e ela não havia esquecido nem um pouco. A rainha Draudilon descansou a cabeça nas mãos. Deus, eu quero uma bebida. Ela disse cansada, não, nem pense em me trazer uma, eu quero uma, isso não significa que eu vou conseguir uma. Ela disse sem olhar para cima, antes que qualquer um pudesse se mover para realizar o desejo que ela tinha acabado de expressar. Eu não discordo de nenhum de vocês, mas além dos 2 ou 3 que vamos enforcar quando partirmos, estamos deixando o resto em paz, a anistia deles está garantida. Há algum escravo disposto a se juntar ao exército para aumentar nossos números? Ela perguntou esperançosa. Cerca de 7.000 das propriedades vizinhas, e cerca de 1.000 de dentro da própria cidade. O general Musa respondeu calmamente: se deixarmos 4.000 dos nossos soldados mais experientes aqui, podemos levar, digamos, 6.000 elfos, e deixar o resto para ajudar a apoiar a guarnição. Não acho que tenhamos que nos preocupar com rebelião depois daquela pequena exibição com o abismo, e com a fortaleza próxima ocupada. Uma força mínima pode mantê-la como uma posição de reserva. Ele respondeu calmamente, falando enquanto olhava diretamente nos olhos dela de onde estava em frente à mesa dela. Trabalhável, mas o que sabemos sobre a fortaleza em si, que era estranha, tão poucos, e tão famintos? Conseguimos mais alguma coisa dos cativos? Draudilon perguntou otimista enquanto se recostava na cadeira, e tamborilava os dedos impacientemente. Minha rainha, tudo o que realmente sabemos é que a teocracia não parecia pensar que conseguiria manter este lugar, e pelo que vimos na cidade, a fome começou a ser um problema real. Honestamente, provavelmente poderíamos manter a paz mais facilmente apenas deixando comida extra suficiente para aumentar as dietas. O governo central da teocracia está confiscando grandes suprimentos de comida agora, e acumulando na capital ou perto dela. Depois distribuindo de lá, isso criou um caos em sua capacidade de sustentar as cidades, o que pode ser o ponto. Não podemos forragear em qualquer lugar que tomarmos, e realmente temos que ajudar a sustentar. A general Oma apresentou sua teoria com frustração e raiva em sua voz. Ela cerrou os dentes, e teve que morder a língua para não xingar. Bem, não podemos ficar muito tempo então, mas, talvez, só talvez, devêssemos ficar mais 1 ou 2 dias. A rainha disse pensativamente. Seus generais olharam para ela com rostos duvidosos. Minha rainha, com todo o respeito, cada atraso nos mantém aqui por mais tempo, e prolonga isso por muito mais tempo. Eu sei que há aqueles que desejariam isso, mas quanto mais cedo acabarmos com tudo isso, mais vidas salvaremos de todos os lados. General Oma disse infeliz, uma pequena carranca se formando em seu rosto. Eu concordo com minha colega, minha rainha, quanto mais esperarmos, mais difícil isso será. O general Musan disse com grave intensidade, o brilho em seus olhos com o qual ele havia começado a campanha estava lentamente começando a desaparecer, e a rainha Draudilon resolveu em particular que esta era sua última guerra antes da aposentadoria. Eu concordaria, exceto por isso. A rainha disse, e tirou uma carta da gaveta de cima da escrivaninha. Ela a colocou gentilmente na escrivaninha, logo abaixo de onde seus olhos podiam ver.
Uma nova assembleia? Em Forton? O general Musan perguntou retoricamente. Com que propósito? Para resolver a questão do mundo pós-guerra, a teocracia Slane está condenada, a menos que eles tenham alguma maneira de matar Sua Majestade e tornar todo o assunto discutível. Eles estão acabados. Talvez usar esta cidade como quartel-general até então seria mais sensato. A rainha propôs timidamente. Para sua surpresa, ambos os generais balançaram suas cabeças. Majestade, disse enfaticamente a general Oma, com o devido respeito, podemos administrar o exército por um tempo sem você. Deixe-nos marchar para o oeste, deixe-nos marchar amanhã, quando a assembleia vier. Deixe a magia do rei feiticeiro chamá-la para longe, e devolvê-la a nós da mesma forma. Nós nos levaremos para mais perto de Kami Miyako, e acredite em mim, os outros generais não vão parar, se parecermos indolentes. Ela não precisou terminar a frase. Draudilon engoliu em seco. Você está certo, é claro, posso confiar em vocês dois para lidar com isso sem mim, mas não há razão para eu ficar para trás. Como você disse, ele pode me fazer ir ou vir conforme necessário. Eu irei com você, e confiarei a gestão do nosso exército a vocês dois quando ele me convocar. Então retornarei ao acampamento onde quer que estejam, depois que terminarmos de discutir as coisas em Forton. Então, se não houver mais nada, faça com que nossos soldados se preparem para ir depois de amanhã. Então, tiraremos um dia extra, armaremos os escravos elfos com as armas dos antigos soldados da teocracia, selecione um número de guardas humanos para ficar aqui também, todos os outros irão para o oeste o mais rápido possível. A rainha deu suas instruções, e seus generais fizeram saudações rápidas em resposta. Na manhã seguinte, foi exatamente isso que aconteceu, e pela primeira vez na história da cidade, elfos começaram a patrulhar as ruas com espadas e arcos, vestidos com armaduras que tinham ostentado as insígnias da teocracia. Agora eles estavam pintados, e o emblema do reino dracônico estava pintado grande sobre o centro. Cada elfo recebeu um soldado humano para trabalhar com ele para oferecer alguma medida de conforto aos ocupantes humanos, e além de ordenar que os preços fossem congelados, e mover todas as rações para o controle militar a fim de manter a população sob controle. Pouca mudança ocorreu dentro dos muros da cidade. A população, com muito medo do demônio ser libertado, e com medo de retribuição para que eles não fornecessem uma desculpa para isso, se concentrou em tentar viver o mais normalmente possível. Assim, no segundo dia após a discussão, Draudilon deu a ordem de marchar. A cabeça do mensageiro morto foi erguida à frente da coluna, seus olhos vazios voltados para Kami Miyako enquanto saíam da cidade. Atrás deles, 3 cordas foram arrebentadas, e 3 donos de escravos abusivos foram enforcados no portão sob os olhos atentos dos soldados guarnecidos por ela. O som de pés marchando enquanto uma longa linha de aço marchava, abafou qualquer apelo por misericórdia, e nenhum seria respondido generosamente de qualquer maneira. Seus olhos estavam fixos para a frente enquanto seu exército começava a se mover para o oeste. Estou indo atrás de você, Dominique. Você esqueceu que eu carrego sangue de dragão, e há pouca coisa mais cheia de ira neste mundo do que um dragão sob ameaça. Ela disse baixinho, baixinho. Eu consigo pensar em uma coisa. O general Musan brincou com um arrepio ao se lembrar de ver os nobres literalmente esmagados até virarem pasta pela aura do rei feiticeiro, e a maneira como ele fez um demônio cortar outros em pedaços para o entretenimento da multidão, e a onda de terror que varreu as fronteiras das nações como o vento. Eu também. A general Oma acrescentou ao se lembrar do relato de Neia exterminando uma cidade, e deixando seu corpo ser dilacerado apenas pela chance de matar 100.000, mesmo que sua vida acabasse por causa disso, e de seu mestre, e sua onda de terror. A rainha Draudilon corou levemente, entendido. Ela respondeu com um arrepio nervoso, lembrando-se de como a força da onda atingiu o mar como uma tempestade. Fortaleza Laf, bom dia. A luta durou mais do que qualquer um acreditava ser possível, mesmo para esta fortaleza enorme. A emboscada em chamas, e os cadáveres descartados tinham desacelerado as coisas para um rastreamento, pelo menos brevemente, como a teocracia Slane foi forçada a gastar tempo enterrando os mortos com as devidas honras para manter o moral. Mas a relutância dos elfos em tomar medidas agressivas, e o crescente problema de suprimentos estavam cobrando seu preço.
Leinas andou pelas muralhas em frente à fortaleza com Aureole e Ômega ao lado dela. Foi uma caminhada lenta. Atrás deles estava um porta-estandarte segurando no alto a bandeira do rei feiticeiro. Isso garantiu que a teocracia Slane soubesse que ela estava lá. Isso os deixou com raiva, e a raiva os deixou estúpidos. O que você acha? Perguntou Leinas calmamente enquanto olhava para o lado pela 10ª vez. Sobre o quê? Perguntou timidamente a sacerdotisa. Qual a chance de um grande ataque hoje? Perguntou Leinas, também pela 10ª vez, ou assim parecia. Baixo, o mesmo de todos os dias, mas diligência ainda é necessária, mas não vai importar por muito tempo. Ela disse, e tocou o braço de Leinas afetuosamente. Por que isso? Perguntou Leinas, mas enquanto a pergunta era feita, Aureole Ômega estava segurando uma carta. Isto chegou esta manhã enquanto você estava visitando a enfermaria. É de Shindai Khan, ele estará aqui antes do anoitecer. Ela disse calorosamente enquanto Leinas pegava, e lia a carta várias vezes. Demorou bastante, tanto faz 3 dias. Leinas respondeu revirando os olhos. Talvez, mas é o momento perfeito. A teocracia está enfraquecida pelos crescentes problemas com seus suprimentos, eles estão cansados dessa longa e infrutífera luta. Shindai chegará com seus aliados anões, e eles estarão em grande desvantagem numérica. Aureole Ômega disse na voz distante que dizia a Leinas que sua amiga estava sendo assolada por outra visão. Na verdade não, ainda existem os elfos. Leinas respondeu, eles podem não ser aliados entusiasmados, mas, eles ainda são aliados da teocracia. Não depois desta noite eles não serão. Aureole Ômega respondeu, amanhã ao meio-dia todo aquele exército estará capturado, morto ou fugido. Leinas saboreou a sensação de ambos os olhos se arregalando, mesmo depois de todo esse tempo desde que sua maldição foi removida, a sensação de ter seu olho de volta, e funcionando corretamente ainda era tão doce quanto o bolo de mel. Ela começou, apenas para parar quando Aureole Ômega levantou a mão para interromper. Apenas observe, e ouça, se todos os meus cálculos estiverem corretos, então o rei elfo deixará de ser um fator muito em breve. Aureole Ômega disse com uma expressão alegre, depois disso, nos moveremos para o leste em direção a Setém, a menos que Sua Majestade exija nossa presença imediata. Ela suspirou feliz, um senhor tão brilhante é uma alegria servir. Ele sempre esteve certo até agora, não vou começar a duvidar dele agora. Leinas disse quando chegaram ao fim das muralhas, e começaram a descer as escadas. Isso é muito sábio da sua parte, minha amiga. Aureole Ômega deu passos lentos e deliberados, não havia pressa, então Leinas acompanhou seu ritmo, a fortaleza estava viva, os rostos de seus soldados pareciam entusiasmados e cheios de saúde, as vitórias que eles conquistaram os mantinham motivados, junto de exercícios vigorosos todas as manhãs, e o hábito de Leinas de comer a mesma comida que eles, e superá-los fisicamente para mostrar que sua reputação era bem merecida, os enchia de confiança. Depois que tudo isso acabar, o que vem a seguir para você? Leinas perguntou distraidamente. Retornar às minhas tarefas normais em Nazarick, a minha casa, as minhas irmãs. Aureole Ômega disse com um sorriso brilhante que iluminou seu rosto. Bem, depois que isso acabar, espero retornar a Irrantel, e passar meus dias governando a cidade para Sua Majestade, assumindo que ele não tenha mais nada para eu fazer. Depois que eu me instalar, você é bem-vinda para vir me visitar quando quiser. Leinas propôs com uma expressão neutra que disfarçava o otimismo subjacente pela aceitação de Aureole Ômega. Eu gostaria disso, foi gratificante e prazeroso trabalhar com você. Aureole Ômega disse com o calor que Leinas não tinha condições de se revelar em si própria. Crossroads. A previsão acabou se mostrando correta. A cidade caiu facilmente nas mãos de Henri nas próximas horas. Ao amanhecer, seus soldados eram os únicos patrulhando as ruas, sangue, corpos e fogo estavam por toda parte, mas as chamas estavam sendo apagadas constantemente. Henri levantou cedo como era seu hábito, e vestiu sua armadura rapidamente, não por medo de batalha ou ameaça, mas porque ela sabia que se estivesse se vestindo quando Lupu entrasse, haveria outra piada obscena. Ela olhou ao redor da sala agora que a luz entrava no lugar através de uma janela, e ela não estava mais exausta. A presença de várias manchas de sangue era uma visão desconfortável,
Mas ela deu de ombros enquanto apertava seu cinto de espada, e puxava seu longo cabelo loiro para trás. Então foi para o andar de baixo, onde ela tinha certeza de que Lupuzegina estaria esperando com o café da manhã, e alguma piada absurda. Foi por essa razão que ela se surpreendeu ao encontrar uma terceira opção, Lupuzegina, com o café da manhã na mesa, sentada em cima de uma camponesa que se balançava, e implorava: Lupu, não brinque com sua comida. Henri comentou rindo enquanto caminhava até uma mesa, e se sentava em frente ao prato que estava ali. O sorriso de Lupuzegina era grande e largo, a camponesa abaixo dela, ouvindo a piada, e não reconhecendo o que era, chorou, chutou, e se debateu ainda mais desesperadamente, e com igual futilidade. Não essa, ela diz que era dona do lugar, imaginei que ela fosse uma assassina no começo, uma que veio te pegar, Su. Ela riu, e beliscou as bochechas da mulher, mas se ela é uma assassina, então eu sou o cardeal Dominique, ela não trouxe nenhuma faca ou algo assim, Su. Então pensei em deixá-la com você, e ela faz um assento confortável. Quer que eu me livre dela, Su? Lupuzegina perguntou, e lançou sua mão sob a garganta da mulher, uma garra afiada no lado esquerdo de sua jugular, um movimento rápido, e estaria acabado. Henri pensou sobre isso, a mulher estava congelada, mas olhou para Henri com olhos suplicantes. A grande matriarca pensou sobre isso. Diga-me qual é o seu estoque de bebidas. Ela disse: 14 garrafas de tinto, 17 de branco, e 20 barris de cerveja no porão, nada menos que 12 variedades no total, e 3 garrafas de cada uma das variedades restantes. Henri olhou mais de perto para ela: cabelos ruivos, pele clara, roupas comuns com um avental do tipo que você esperaria que uma garçonete ou taverneira usasse. E ela tinha muitos pedaços de palha presos em seu cabelo, e em suas roupas. Deixe-a levantar, Lupu, ela é honesta. Henri disse, e deu uma mordida no biscoito. Lupuzegina se levantou da mulher, e foi até o lado da amiga. Então, quer nos contar por que você estava entrando aqui? Perguntou Henri. A mulher não olhou para cima, ela tremia de medo com cada palavra, ela mal conseguia se levantar. Eu fiquei com fome, e bem, eu corri, e me escondi em um estábulo, mas eu não posso comer palha, e não posso beber mijo de cavalo, então, eu voltei aqui, pensando que não tinha ninguém em casa, já que é meu, e tudo, pensei que eu poderia entrar furtivamente, pegar um pouco de comida, e beber, e me esconder de novo. Seus olhos se ergueram. Por favor, não me mate. Por favor, não me jogue para os soldados. Por favor, não me sacrifique. Por favor, não. A ladainha de horrores que ela estava implorando para Henri não sujeitá-la ficava cada vez mais bizarra. Teria sido totalmente risível se a mulher não tivesse juntado as mãos, e caído de joelhos soluçando enquanto perdia o controle. Eu só quero viver. Eu só quero viver. A mulher continuou até que ela estava chorando tanto que seus sons não formavam mais palavras. Lupuzegina e Henri trocaram olhares de olhos e cabeças erguidas. O que diabos essa vagabunda louca está falando sobre isso? Lupuzegina pensou, e leu o mesmo pensamento em sua companheira. Henri apoiou os braços nos cotovelos, descansando-os na mesa, e juntou as mãos de modo que um punho estava na palma da mão. Ela olhou para a mulher soluçante desorganizada por cima do triângulo que ela havia formado com os braços, e finalmente falou depois de um minuto tenso. Seus olhos estavam muito duros enquanto ela falava. Nós, não, fazemos essas coisas. Henri disse uma palavra de cada vez, mal conseguindo conter sua indignação. Mas a general Henri é uma adoradora de mortos-vivos. Os sacerdotes nos dizem que os líderes dos exércitos de mortos-vivos tomam banhos em sangue virgem, e comem a carne de mulheres jovens, que as mulheres humanas são os brinquedos noturnos de seus goblins, e que seus prisioneiros são frequentemente mantidos vivos para terem sangue colhido para dar a seus soldados vampiros. Eles são sacerdotes, servos dos deuses. Eles não mentiriam para nós. Ela disse com os olhos arregalados que diziam muito claramente que ela não acreditava na negação que acabará de ouvir. Você já conheceu a General Henri, senhorita? Desculpe. Qual é o seu nome? Henri perguntou. Eire, meu nome é Eire, e nada mais, eles são sacerdotes dos verdadeiros deuses. Ela disse piedosamente. Henri podia ver o olhar vidrado do devoto dos 6, e suspirou pesadamente.
por favor, não me entregue a ela. Aposto que ela está banhada em tanto sangue agora que cresceu chifres de demônio, e tem uma longa cauda de demônio pontuda. Mal consigo me controlar agora, por favor, estou com medo, por favor, eu só não quero morrer assim, assim. Ela choramingou, e começou a chorar novamente. Você me pegou, tudo bem, não quis fazer mal, só queria um pouco de comida, mas, eu vou embora, deixe-me me esconder no estábulo ou algo assim, por favor, eu não quero ser jogada para os goblins ou algo assim. Ela gaguejou, e se prostrou o mais subservientemente que pôde. Henri olhou para cima, e para Lupuzegina. Vê alguma coisa aí atrás? Ela perguntou, e sacudiu o polegar para a parte inferior das costas. Me pedindo para dar uma olhada na sua bunda, você sabe que está ficando cada vez mais ousada, Su. Lupuzegina riu incontrolavelmente. Henri tateou o topo da cabeça. A pergunta curiosa fez com que ele levantasse os olhos, e ela viu Henri tocando o topo da cabeça dela. Nada. Henri disse em um tom de voz meio desapontado. Ela então olhou para a camponesa aterrorizada, e agora confusa. Bem, eu não tenho chifres nem cauda, aparentemente, talvez eles venham com uma promoção? Henri disse com uma risada. Eu não entendi? Ele deu um tom de hesitação à pergunta dela. Bem, eu sou a General Henri Emot Bariari, comandante do exército de carne sob Sua Majestade o Rei Feiticeiro, conquistador de Icari, e de Crossroads, e líder da ofensiva do Norte. Henri disse com voz serena. Então ela acrescentou: e você está segura, nada do que os sacerdotes disseram é verdade. Henri não conseguia entender por que isso fez ele começar a chorar ainda mais, nem porque ela estava perguntando histericamente para ninguém em particular: o que eu fiz? O que eu fiz? O que eu fiz?